Aí abriu. Voltando. Meus irmãos, estou voltando. Peço mil perdões, mas isso assim, alheio à minha vontade. A internet está caindo, isso não é usual aqui. Não tem acontecido, mas hoje não sei o que houve. Bom, vamos tentar recomeçar. Onde paramos, naturalmente. E ele então, o menino tratava muito mal. Ele que sempre dava as ordens e nas brincadeiras, o menino ficava sempre numa posição subalterna, ele era o que mandava, ele que era o que decidia. Bom, a empregada, a avó do menino, vinha faz tempo observando aquele tratamento que o neto dos seus patrões dispensava ao seu neto. Certo dia em que os dois estavam brincando, e novamente ele, naquela conduta autoritária, de repente a cozinheira lá da cozinha onde se encontrava chamou os meninos. Meninos, venham aqui, venham me ajudar. Eu preciso pegar uma panela e tirá-la do fogão e levá-la para outro lugar. Eles vieram correndo e imediatamente, uma panela enorme, cada um foi e segurou numa alça da panela. Mas ao fazê-lo, imediatamente eles soltaram, gritando, porque a panela estava muito quente. E é claro que ela sabia. E eles gritaram, ai, ai, queimou a nossa mão. Ela falou, ai, que engraçado. Queimou a mão de vocês dois? Que coisa, né? Vejam só, vocês dois têm a pele tão diferente. Um tem a pele branca, o outro tem a pele negra, mas a dor foi igual para vocês dois, não é? E não falou mais nada. Mas ele entendeu. E ele disse que hoje, já adulto, ele se lembra como se fosse, né? Ainda naquele tempo, ele se lembra com perfeição daquela cena, daquelas palavras que soaram tão nítidas, tão óbvias para ele. Ele nunca mais se esqueceu daquele ensinamento e a partir daquele momento ele sentiu que ele se tornara uma pessoa diferente. Minha gente, eu decidi trazer essa história tão singela para vocês porque ela tem muito a ver com o assunto que nós vamos discutir na noite de hoje. Não é? Nós vamos falar sobre os benefícios da tolerância e da inclusão. E por que esse tema foi escolhido? Porque vocês devem estar observando que essas questões, elas estão na pauta do dia. Muito recentemente, nos últimos 2 anos especialmente, não há um dia em que nós não abramos um jornal ou liguemos a televisão ou o rádio e não lemos ou assistimos ou ouvimos alguma notícia sobre questões ligadas a protestos, a ações, a incidentes relacionados a atitudes de discriminação, de preconceito, de intolerância, tá? E por que será que isso está acontecendo? Muito simples, porque nós estamos cansados de saber, nós espíritas, que estamos num momento de transição, não é verdade? Ora, qual é a nossa expectativa? O nosso anseio é atingirmos um novo patamar, adentrarmos a nova era, vivermos integralmente o mundo de regeneração, que é aquela categoria de planeta em que o mal predomina sobre o bem. Mas para que isso aconteça em plenitude, meus amigos, é inconcebível que haja na nossa sociedade atitudes de discriminação, de preconceito, de intolerância. São coisas que não condizem com um mundo de regeneração. Não dá. E como o processo dessa transição está se acelerando cada vez mais, nós estamos observando isso. Essas questões estão pulsantes, porque não dá mais para esperar. Isso tem que ser resolvido.
sempre existiu. Preconceito, discriminação, intolerância, exclusão, isso sempre existiu. E antes era muito pior, mas muito pior. Só que agora nós não estamos mais suportando esse tipo de atitude, porque os tempos são chegados. E nós temos que nos adequar, nós temos que nos corrigir, nos encaixar nesse novo modelo. Afinal, o nosso modelo e guia não é Jesus? Então nós temos é que segui-lo. Por isso, então, resolvemos tratar desse assunto. E até coincidentemente, né, depois até que eu havia combinado com a direção da casa, a gente havia discutido o tema. Depois disso, quantos eventos não aconteceram até dessa semana, na semana passada, envolvendo problemas dessa ordem. Penso que vocês estão acompanhando tudo isso pela imprensa, né? Mas nosso objetivo aqui, então, é focar nos benefícios da inclusão, nos benefícios da tolerância. Mas para nós falarmos em tolerância e inclusão, nós temos que entender primeiro o oposto disso tudo. Nós temos que entender o que é discriminação, o que é preconceito, o que é intolerância. Vejam, são 3 palavras diferentes, mas no final, misturando bem, elas são a mesma coisa, uma leva a outra. Às vezes uma causa a outra, mas essa mesma que causa pode ser uma consequência. É muito interessante. Vamos entender primeiro o que é discriminação. Se nós formos olhar lá no dicionário para procurar a definição exata de discriminação, nós vamos ver que esse termo discriminação vem do latim discriminatio, discriminatione, que quer dizer separação. Então, vejam, discriminar ou discriminação, ele tem um sentido positivo e tem um sentido negativo. Então, você vai discriminar os elementos de alguma coisa, vai discriminar os produtos, você vai identificar, vai separar. É um sentido simples, não tem nenhuma conotação pejorativa, negativa. Mas a discriminação, quando ela vai se referir às relações humanas, às relações sociais, ela adquire um sentido muito pesado, que é excluir, separar, isolar alguém. E essa separação, esse isolamento, ele normalmente decorre do preconceito. Porque eu separo aquela pessoa, eu a isolo, porque não, essa aqui é diferente. Como eu sou melhor, ela não é igual a mim, não é tão boa quanto eu. Mas essa discriminação, normalmente essa separação, esse isolamento, essa exclusão, elas são feitas com base numa ideia pré-concebida. Eu decido que aquela pessoa não presta, ou ela é inferior, ou ela é problemática, sem conhecê-la, sem avaliar o seu caráter, as suas qualidades, simplesmente porque, digamos, ela é de outra raça, ou ela é de outra religião, ou ela tem uma cultura diferente da minha, ou ela tem um nível social inferior ao meu, porque a discriminação ela existe por questões de sexo, né, o gênero, por questões sociais, culturais, religiosas, de idade. Sim, existe a discriminação por idade. É muito comum. Eu, agora que estou numa nova fase, né, já sou idosa, eu observo que, às vezes, as pessoas, a priori,
me julgam incapaz de realizar certas tarefas, certas coisas, porque eu já sou idosa. E nem sempre isso acontece. Vou contar uma coisa engraçada para o que aconteceu comigo recentemente. Eu gosto muito de viajar. Eu e meu marido, nós viajamos muito. E aí, eu estava no aeroporto de São Paulo, lá em Guarulhos, que é um aeroporto enorme, não é? E eu precisava encontrar um lugar. Eu perguntei para a moça que estava atendendo no balcão da companhia aérea, eu falei, e onde é isso? E, gente, eu não me lembro mais onde eu queria ir. Eu pedi uma informação para ela. E ela me explicou com muita clareza, objetividade, total, obrigado. E fui saindo, porque ela explicou muito claro. Eu sabia exatamente para onde eu devia me dirigir. Mas aí ela olhou para mim, né, e viu assim, essa idosa aí, coitadinha, já deve ser meio lerda, já deve ter dificuldade. De fato, a gente não tem mais a mesma agilidade para caminhar, nós já precisamos usar óculos, todas essas coisas são limitadoras. E aí ela saiu de trás do balcão, gente, na maior gentileza, uma gracinha, uma simpatia, pegou o meu braço e foi me levar. Aí eu percebi que ela achou assim, essa velhinha não vai chegar, ela vai se perder aqui. Gente, mal sabe ela que eu não saio de aeroporto, que eu estou viajando sempre para lá e para cá, estou muito acostumada. Eu sou bastante distraída, mas eu ainda estou razoavelmente esperta e sei muito bem me localizar no tempo e no espaço ainda, né? Mas aí eu vi que foi uma atitude, de uma certa forma, preconceituosa. Falou, essa aí, idosa, coitada, já não vai dar conta, vai se perder por aí, vai ficar zanzando por este aeroporto, né? Como mulher também, já sofri discriminação. Acho que todas nós mulheres já passamos por situação dessa. No trânsito, então, como é que é o ditado? Mulher no volante, perigo constante. Olha que coisa mais preconceituosa. Eu conheço mulheres que dirigem muito bem. Eu não gosto de dirigir, dirijo, sou bastante cautelosa. Olha, só tive um acidente uma vez, que eu dei uma batidinha e outra vez bateram na minha traseira, coisa bem simples, pelo tempo que eu dirijo, um bom percentual, né? Mas olha, uma vez eu estava numa vaga apertadíssima e eu tinha que sair dali, mas uma coisa que eu aprendi bem na autoescola foi sair de vaga. Gente, eu saio de qualquer vaga. Impressionante. Nisso, na calçada em frente onde eu estava estacionada, havia um grupo de homens sentados ali, batendo papo num final de tarde, né? Estavam desocupados. Quando eles me viram e olharam aquela vaga, já ficaram com um risinho, um certo deboche, e falaram assim, essa coroa não vai sair daí. Ficaram todos olhando. Eu muito calma, gente, fui lá, fiz as manobras maravilhosamente certinhas, sabe? E no minuto saí. Eles me aplaudiram. Aplaudiram. Pensa bem, mas a maneira como eles estavam rindo, a priori, era uma coisa preconceituosa, porque eu sou mulher. Tá? Não, e passei pior. Estou contando assim minhas experiências. Não gosto nem de trazer minhas experiências, mas é que é interessante que nós sintamos, nós olharmos e a gente vê ao longo da nossa vida, meus irmãos, quantos episódios de discriminação nós já sofremos. No caso de mulher, é principalmente essa questão de volante, né? E eu estava ali subindo a Avenida Dom Bosco, naquela subidinha terrível, ali perto da esquina com a Ipiranga. Gente, na hora... Fechou o sinal, eu parei. Na hora que abriu, não engatava mais. Quebrou, gente, lá não sei o que do câmbio. Eu não entendo o que é. Eu não conseguia sair do lugar. Aí passa um caminhão do meu lado
Eu parada, travancou isso 5h30 da tarde, 6 horas, era final do dia, ficou aquela fila enorme atrás de mim, o povo buzinando, né? Achando, olha, essa incompetente, é mulher, já não está conseguindo sair daí dessa rampa, né? Passa um caminhão do meu lado, carregado de trabalhadores. Gente, eles foi um coro, eles gritando, Barbeira, Barbeira. Eu ali naquele apuro ainda tive que passar essa humilhação. Vocês podem com uma coisa dessa? É discriminação. Claro, uma coisa leve, nem me incomodei, achei engraçado. Mas mostra que é isso. Eles, só porque eu sou mulher, acharam que eu era incompetente para estar ali dirigindo um carro. Hoje até que essa coisa está melhor, porque as mulheres estão cada vez mais ocupando os seus espaços. Agora, pior do que isso, minha gente, é a discriminação racial, a discriminação sexual, a discriminação social. E a gente observa isso, às vezes, desde criança. As crianças nas escolas sofrem bullying. Essa coisa de bullying é extremamente cruel e tem que ser combatida assim com muita ênfase, com muito rigor por pais e educadores, porque o bullying é devastador para uma criança que sofre e é muito destrutivo para a criança que pratica. E sempre o bullying também é praticado de uma forma preconceituosa. É uma discriminação extremamente cruel. Aliás, toda discriminação é cruel. Nós espíritas não podemos permitir esse tipo de coisa, nenhum tipo de discriminação, porque a discriminação ela vai levar o quê? A exclusão. Preconceito e discriminação, gente, andam de mãozinhas dadas, não é? A questão da discriminação sexual, ela tem tido resultados muito trágicos. O número de homossexuais que são assassinados todo ano, no mundo inteiro, que são assim agredidos, muitos não chegam a morrer, mas são agredidos, humilhados, é terrível, né? No meio espírita, nós aprendemos a ser muito tolerantes, porque a gente aprende com Jesus que não podemos atirar a primeira pedra, né? E nessa questão, nós temos uma orientação tão segura. O Espírito Emmanuel, por exemplo, no livro Vida e Sexo, ele diz lá que nessa questão da sexualidade, nós sabemos muito pouca coisa. E que no futuro nós íamos descobrir outras coisas. E que essas novas ideias iam alterar a nossa visão dessa questão. Então, a sexualidade humana ela é tão delicada, tão complexa, porque ela implica questões psicológicas, questões hormonais, questões obsessivas. São muitos fatores que não dá para termos uma visão simplista e sair condenando. Não, de forma nenhuma. O importante é que, se eu não entendo bem essa questão, ou mesmo se eu não aprovo uma relação homoafetiva, você tem direito de não aprovar. Isso você tem o direito. Não, intimamente, não compreendo, não aceito. Tá tudo bom, a gente compreende. O que não se compreende no espírita é ser cruel, é discriminar, é isolar, é se colocar na posição de fiscal da libido alheia. Quem nos deu autoridade para sermos fiscais da conduta dos outros em qualquer seara? Ainda mais num campo que trata da intimidade, da vida íntima das pessoas. Nós não temos que julgar, que decidir o que a pessoa deve fazer na sua intimidade. Nós temos que respeitar, né? Felizmente, o que eu tenho observado na maioria dos espíritas é a tolerância. Tolerância
com relação às diferenças raciais, às diferenças com relação de opção sexual, né? As diferenças de idade, as diferenças de sociais e culturais. E por que nós temos tanta facilidade de sermos tolerantes e de não discriminarmos? Simplesmente, meus amigos, porque nós somos reencarnacionistas. Ora, se eu sei que eu vivo várias vezes, como é que eu vou assim me sentir superior por qualquer motivo? Digamos que socialmente eu esteja na classe A. Gente, hoje, mas e noutra vida? E na próxima encarnação? Às vezes nessa vida mesmo, quantos de nós numa vida mudamos de classe social, não é? Às vezes nós ascendemos, outras vezes nós descemos. A vida dá muitas voltas. Então, por que eu vou me sentir diferente porque tenho uma posição social privilegiada? Não, em absoluto. Eu vou me orgulhar de ter posição, poder, beleza, cultura? Não, não posso. Porque também, como viajante do tempo, cidadão do universo, não, eu sei que eu viajo, eu mudo. Ora estou ali, ora estou acolá, ora nasço de um jeito, sou homem, outra eu nasço mulher, não é? Rico, pobre, noutra eu vou ter oportunidade de estudar, em outra vida não vou ter, vou levar uma vida, porque eu vou precisar experimentar as diversas situações que a permanência aqui na Terra vão me proporcionar. Então, espírita é o antônimo de discriminação, de preconceito, não pode, não tem como nós termos essa conduta por tudo quanto nós sabemos, não é? E o espírita, minha gente, ele compreende que nós somos todos iguais. Aliás, né, está lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Igualdade, a pergunta 803. Né, está aqui, me permitam, que Kardec perguntou: todos os homens são iguais diante de Deus? Todos os homens são iguais, todos. Resposta: sim. Todos tendem ao mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Né? E aqui Kardec ainda faz um comentário. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza, estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante deles, todos são iguais. E aqui, como ele disse, perante a morte, o corpo do rico, do pobre, do jovem, do velho, do homem, da mulher, do inteligente, né, do menos culto, todos os corpos se destroem da mesma forma. É como eu digo, né, a morte, ela é a grande niveladora. Ela é uma grande reveladora e a grande niveladora. Porque, minha gente, desencarnamos, tirou a nossa roupa, ou mesmo depois põe uma roupa, coloca ali no caixão, nós vamos ter exatamente o mesmo fim. E Deus, na sua sabedoria, nos coloca em outras situações, mesmo durante a vida, que vão nos lecionar o quanto nós somos iguais. São situações interessantes nas quais a gente vê que não há diferença. Foi a lição que aquela senhora, aquela velha cozinheira, deu àqueles meninos. Um era branco, o outro era preto. O branco achava que ele era superior, o menino branco.
Mas na hora que os dois pegaram a panela que estava quente, os dois sentiram a dor da queimadura. Então, a dor de barriga, gente, é igualzinho para o rico, para o pobre, para o poderoso, para a pessoa que é um mendigo na rua, é tudo igual. E eu gosto também muito de citar algumas situações desse meio desagradáveis e que nos mostram a inutilidade de nós nos envaidecermos, seja por qualquer motivo. Porque eu sou bonita, ou porque eu sou inteligente, porque eu sou famosa, porque eu sou rica, eu sou importante. Não, nada, não adianta. Porque em certos momentos nós vamos ver que somos realmente todos iguais. Sabe que momentos são esses, meus irmãos? Um deles, para nós mulheres, é a mesa do ginecologista. Ali é uma situação desconfortável, necessária e importante. Então, quando eu estou nessa situação, num exame desse, eu penso assim, a Rainha Elizabeth é igualzinha a mim, né? Com todo o seu poder, com toda a pompa e circunstância, na hora que ela está nesta condição que eu estou aqui agora, ela não é melhor que eu. Ela é exatamente igual. Para os homens, eu diria que uma situação que lembra o quanto nós somos iguais perante Deus, né? É na mesa do proctologista, que é uma situação assim desagradável, constrangedora, necessária, importante, recomendável, muito necessária para se evitar certas doenças, mas ali não tem jeito, não há pose que resista. Ficamos todos nos sentindo ali muito envergonhados, muito sem jeito. A outra também, tenebrosa, é a cadeira do dentista, né? Porque nós ficamos assim meio ridículos na cadeira do dentista. Hoje em dia, graças a Deus, a odontologia, a gente progrediu demais. Nas últimas décadas, é impressionante. Minha dentista, então, é maravilhosa. Ela tem uma mãozinha super delicada. Primeiro que ela vai dar, não pode sentir dor, ela não quer que você sinta dor. Passa lá um não sei o que, um remedinho para você não sentir nem a picada da anestesia. E é aquela coisa maravilhosa, né? Uma delicadeza. Mas eu não sei porquê, por um atavismo, não sei se de outras vidas, que a gente sofreu tanto com dor de dente, ou também há uns anos atrás, a coisa era muito pior, né? Aquele motor era horrível. Hoje, cada vez está melhor, né? Então, a gente senta ali, meio deitado naquela cadeira, ficamos à mercê do dentista. A gente põe a mão assim, fica segurando, suando frio. Aí põe aquele sugador, a gente fica com a boca torta, babando, suando frio, segurando duro no braço daquela cadeira. Não está doendo, mas a gente fica com medo, não vai doer, a gente fica achando que vai doer, né? Ali todo mundo é igual. Não há como ter pose numa cadeira de dentista também, porque a maioria das pessoas, sobretudo os homens, né? Sobretudo os homens valentões, se acovardam numa cadeira de dentista e num exame com o proctologista. Isso aí acaba com a nossa vaidade. É muito oportuno, é uma excelente lição, né? Mas, meus irmãos, voltando aqui à questão, né, da discriminação, da intolerância, eu não falei de uma coisa que está muito grave nos nossos dias, que é a intolerância política. Nós vivemos um tempo assim de mudanças também na política. E nas últimas eleições houve uma polarização entre dois candidatos, né, muito acirrada, e as pessoas se envolveram de tal forma que em toda parte, e nós, né, observamos isso aqui na família, até no meio espírita, as pessoas brigando e se afastando por conta de discussão, de discordância
na área da política. Mas, gente, olha que coisa assim, desnecessária, que perda de tempo, né? Nós temos que buscar a tolerância. O que é tolerância? Eu encontrei uma definição que eu achei fantástica de tolerância. Tolerância é a discordância pacífica. É você se deparar com uma pessoa que é diferente de você, que gosta de coisas diferentes, pensa de uma forma diferente. Ela é diferente de você. E você não concorda com as ideias. Não tem problema, é ótimo. Nós não temos que concordar com todo mundo. A discordância, ela leva ao debate, ao diálogo. E o debate nos leva a uma síntese, que é sempre mais rica. Um tem uma tese, outro tem uma antítese. Aí podem chegar a uma síntese que vai ter elementos, tanto da tese como da antítese, e vai se chegar a um resultado muito rico. Não há necessidade de brigar. Bezerra de Menezes também tem um ensinamento que eu gosto muito de citar, porque é basilar. Ele diz que nós temos que aprender, nós espíritas, a diferir sem dissentir. Gente, é saudável pensar diferente. Nos grupos espíritas, existe assim um pudor, um medo das pessoas de exprimirem às vezes suas opiniões. Numa reunião de diretoria, numa reunião de trabalho, é normal que os trabalhadores tenham ideias diferentes. Isso é ótimo, isso é positivo. O que nós precisamos é ter tolerância, que é discordar pacificamente, saber ouvir a opinião do outro. Eu posso continuar discordando, mas não preciso brigar com ele. Vamos ver o que dá para aproveitar da ideia do outro companheiro, e ele também tem que respeitar a minha opinião, porque não existe, Dr. Bezerra, ele defendia entre os espíritas a unificação, não a uniformidade. A uniformidade é muito chata. A uniformidade é uma coisa assim muito pobre. A diferença é enriquecedora. A diversidade, ela cresce, ela traz contribuições, não é? Mas nós temos que ter unificação, harmonia. Não precisamos brigar. Olha, sei de muitos casos de separações em famílias por conta da intolerância política. Porque com essa história do WhatsApp, um chega lá, coloca uma coisa a favor da sua orientação política, do seu candidato, né? Ou contra o outro. Aí o que defende o outro já fica magoado, já coloca, já responde de uma forma assim desaforada. Aí de repente sai do grupo. Conheço espíritas que saíram da casa espírita, onde eram atuantes, porque encontrou ali pessoas com as quais ele trabalhava e que haviam votado um outro candidato, apoiavam outro candidato. Nós temos que separar as coisas. Isso é uma discriminação, é exclusão. Não dá para nós assim acreditarmos, meus amigos, numa coisa dessa. É muito triste a gente conviver com esse tipo de coisa, né? Então, olha, o ideal diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Não quero assim dar conselho, mas uma sugestão que nós temos procurado assim adotar, até eu tenho procurado manter essa conduta nos grupos dos quais eu participo, sobretudo assim, grupo espírita, é não colocar coisa de política. É melhor para evitar, não é? Porque o grupo espírita ali é para discutir as atividades do centro, as tarefas, não é? Isso faz parte da etiqueta das redes sociais, que agora tem etiqueta para você saber se comunicar com correção, com elegância nas redes sociais. Então, é melhor entrar nessa seara
porque nós vamos criar arestas. Né? Porque, infelizmente, as pessoas não têm essa coisa de discordar pacificamente. Mas a gente tem que conquistar isso, porque é extremamente benéfica. E a nossa proposta hoje foi falar dos benefícios, não é, da tolerância e da inclusão. Vejam, até no ambiente familiar entre marido e mulher, tem que haver tolerância. Nós não vamos concordar o tempo todo com o nosso cônjuge, isso não existe. Ué, meu marido, ele ousa discordar de mim. Mas o que eu vou fazer? Ele discorda solenemente de mim em muitas coisas. Concorda em muito mais coisa, ótimo, né? Mas eu também discordo dele em algumas coisas. Isso é saudável. Mas a gente tem que saber conversar, respeitar, argumentar. É tão bom trocar ideias, né? Às vezes você até muda um pouquinho, assimila um pouco da ideia do outro, o outro pega um pouquinho da sua ideia, ou mesmo se não assimilar nada, gente, mas vamos respeitar. Tolerância é discordância pacífica. Vamos gravar bem isso. Mas ainda, falando em inclusão, eu gostaria, meus irmãos, de falar um pouco da inclusão das pessoas diferentes, né? De termos, assim, mais do que tolerância, um amor, um carinho muito grande com as pessoas que são diferentes. E aqui, bom, claro, temos que ser assim amorosos e tolerantes com todos, com pessoas de outra raça, de outra classe social, de outra religião, de outra cultura, de outra opção sexual diferente da nossa. Isso assim, é obrigatório para o cristão, né? Aliás, voltando à questão antes de falar dessa última inclusão que eu quero mencionar, me permitam abrir aqui um parêntese e falar da discriminação religiosa. Essa nós conhecemos bem de perto. Essa é perigosíssima. Se a gente for olhar para a história, né, da humanidade, nós vamos ver, não sou eu que estou dizendo, os historiadores é que chamam atenção para esse fato. As guerras mais cruéis, as piores guerras da história da humanidade, elas tiveram como motivação questões religiosas, gente. Olha que absurdo, né? Fazer uma guerra em nome de Jesus. Não combina. Mas isso acontece até hoje. É um absurdo, mas acontece. Então a gente para e, peraí, não tem condições. Afinal, nós não queremos ser mundo de regeneração. Está batendo na porta. Não dá mais. Quem continuar insistindo nessa coisa de preconceito, de discriminação, de exclusão de qualquer espécie, está fora, gente. Está fora de moda. Então, se está fora de moda, quem insistir nisso vai estar fora dessa festa, tá? Não vai entrar nessa festa, que vai ser essa maravilha dessa terra do futuro. Eu provavelmente não vou participar disso, mas na próxima reencarnação eu tenho muita esperança de reencarnar aqui. Espero ter merecimento, espero reencontrar todos vocês para a gente continuar, né, as nossas. E quero vir para cá encontrar vocês todos de novo, esse povo maravilhoso, para a gente continuar nessa fraternidade desse movimento espírita maravilhoso, que é o movimento espírita aqui de Mato Grosso, né? Mas nós espíritas, nós sempre fomos alvo de muita discriminação. Hoje melhorou bastante. Nossa, antigamente, gente, havia pessoas que quando elas se revelavam espíritas, elas eram demitidas. Eu conheço pessoas que foram demitidas porque eram espíritas. E uma dessas pessoas foi na década de 90, gente. Década de 90. Ela era professora numa escola particular. E a diretora, quando descobriu que ela era espírita, a chamou no seu gabinete, com a Bíblia na mão, e a demitiu. E falou que o motivo que era. Bom,
da minha opinião, ela devia ter saído ali, feito uma denúncia, enfim, mas ela não quis, né? Porque isso é uma coisa muito, muito absurda, né? As pessoas olhavam com muita estranheza. Hoje não, hoje está assim até tranquilo, as pessoas respeitam muito o espiritismo e eu particularmente não tenho sentido esse. Já senti, mas atualmente não. Não sinto que as pessoas estão aprendendo a respeitar, mesmo quem não é espírita, mas a conhecer e a respeitar a doutrina espírita, tá? Bom, mas como último ponto que eu gostaria de abordar com vocês, eu queria falar de uma inclusão que é muito necessária, que é a inclusão das pessoas com necessidades especiais. Não sei se observaram, mas aumentou muito o número de espíritos reencarnando com necessidades especiais. Antes da pandemia, nós recebemos aqui em Mato Grosso uma diretora da FEB. Ela é diretora do Departamento de Estudo e Doutrina da FEB. Meu Deus, e agora? Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dela. É uma pessoa muito conhecida. E ela veio a convite da Federação Espírita aqui do nosso estado para o encontro, para cursos e tal, orientação aqui para um evento estadual. E aí ela tinha uma noite livre e nós conseguimos então que ela fosse fazer uma palestra lá no Centro Espírita Cuiabá, que é a casa onde eu atuo. E ela pesquisa a questão do autismo. E ela trouxe dados impressionantes, falando o quanto aumentou na década de 90 até 2000 o número de crianças autistas. E que esse número, agora, a partir de 2000 e pouco, e ela falou o quanto que ia aumentar, porque existem já as projeções. E depois até eu fui conversar com ela, porque eu convivo na minha família com essa situação. E eu comentei com ela que eu, de repente, comecei a conhecer pessoas, a frequentar ambientes, que quando você tem uma criança, né, com uma necessidade especial na sua família, você fica se inteirando de abordagens, de tratamentos, de clínicas, e você passa a conviver nesse universo. E começa a conhecer muita gente. Eu então me espantei de ver como havia crianças com essas síndromes, e umas síndromes novas que foram, não sei se são novas, mas que foram descobertas, identificadas recentemente. E eu me perguntava, será que eu acho que aumentou o número de crianças nascendo com necessidades especiais? Porque agora eu estou convivendo nesse universo e antes eu não percebia? Ou será que de fato aumentou? Eu me perguntava sempre isso. E aí ela falou que não, que de fato é uma programação da espiritualidade. E depois, Divaldo, numa entrevista, confirmou essa informação. Também, meus irmãos, por aquele mesmo motivo de já estarmos, né, fechando esse ciclo, e há uma necessidade de espíritos que estão com contas atrasadas, que precisam acertar o passo, regularizar né, as suas dívidas, para eles terem o merecimento de, numa próxima encarnação, voltarem para a Terra, quando a Terra vai estar bem melhor, e eles já numa condição de normalidade, porque estarão já em paz com as suas consciências. Então, esse é um fenômeno do nosso tempo. Comecem a observar em toda parte, em todas as famílias, são amigos, conhecidos,
estão multiplicando esses casos e também multiplicando-se o número de profissionais que estão sendo necessários para atender às especificidades, às necessidades desses espíritos, né, que estão nascendo assim em condições com dificuldades, né, mas que são bastante providenciais. E as mães, as famílias dessas crianças, elas têm uma luta muito justa, que é a luta pela inclusão. Elas têm encontrado muitas dificuldades. É um sofrimento muito grande para as famílias, porque, de repente, o nosso mundo recebeu essa quantidade de espíritos nessas condições especialíssimas e não estávamos, talvez, preparados para lidar com essa situação. Então, observem, nós temos que correr um pouco com isso, porque esse é um problema que está aí. E segundo, Maria Marta Antunes. Lembrei, graças a Deus, do nome dessa espírita, palestrante, escritora espírita, diretora lá da frente, Marta Maria Antunes. Então, ela disse que esse número vai aumentar, tá? E nós temos que nos preparar. E também, antes de encerrar, uma outra inclusão que nós temos que pensar, em uma outra inclusão na qual nós temos que pensar, é a inclusão dos idosos. O número de idosos aumentou muito, e como eu disse, né, eu já senti na pele, eu contei para vocês, existe sim preconceito contra a idade, tá? Mas os idosos estão vivendo muito mais. A medicina progrediu, novos medicamentos também, as pesquisas com medicamentos aumentaram, houve muito avanços. E hoje esse é um problema social. As famílias não sabem o que fazer com os seus idosos. Como ocupá-los? Como cuidar deles? Mas eles precisam ser incluídos. Nós estamos caminhando para isso. O idoso tem que ser incluído. E nós temos que aprender a tolerar também, como nós temos que aprender, com muito amor, a tolerar os comportamentos difíceis que algumas crianças com determinadas síndromes apresentam. Nós temos que aprender. Isso requer amor, tolerância, muito amor, né? E também muita tolerância, muita paciência, muito carinho com os idosos. Isso é inclusão, para que as pessoas, independentemente da sua idade, da sua raça, da sua condição física, né, da sua opção sexual, da sua cultura, da sua situação financeira, né, que essa pessoa seja amada, porque nós somos irmãos. Está lá no Livro dos Espíritos. Somos todos iguais. Então, espíritas, nós temos essa compreensão reencarnacionista. Nós temos que levantar essa bandeira, a bandeira da tolerância e a bandeira da inclusão. Ela é muito importante e ela é muito benéfica. O título que foi dado, né, para essa conversa foi Os Benefícios da Tolerância e da Inclusão. É benéfica, sim, porque inclusão e tolerância, quando devidamente praticadas e extensivamente praticadas, meus irmãos, isso vai tornar o nosso mundo muito melhor. Porque quem está na necessidade, quem está excluído, quem está por algum motivo sendo discriminado, quando ele é acolhido, quando ele é aceito, quando ele é compreendido, ele se sente muito, muito bem, tá? Então, que nós possamos, todos nós, cada um de nós espíritas, fazer um pouquinho nesse sentido, para que haja mais inclusão, mais tolerância e mais amor. Afinal, Jesus espera que nós nos amemos uns aos outros,
E mais do que isso, Ele espera que nós nos amemos como Ele nos amou. Né? É isso aí. Bom, minha gente, nosso tempo acabou. Convido todos agora, então, para juntos orarmos. Agradecemos esse momento. Eu agradeço a paciência de vocês. Desculpem os contratempos iniciais com a queda da internet, mas a gente sabe que independe da nossa vontade. Obrigada pela compreensão de todos vocês, tá? E vamos então orar, pedindo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre muito amado, que nos abençoe a todos nós. E que nesse momento, cada um de nós que estamos aqui, sentados, no aconchego do nosso lar, que nós possamos sentir com muita intensidade, porque isso está acontecendo, a visita de um benfeitor dessa casa iluminada, a nossa casa Joana d'Arc. Porque as equipes estão se distribuindo, visitando todos os lares, aplicando passe, fluidificando a água da nossa casa, espalhando perfume, vibrações de paz, de amor e de boas energias. Porque quando nós vamos presencialmente ao nosso centro espírita, nós voltamos para casa trazendo essas vibrações para o nosso lar. Mas, já que o procedimento é diferente, não tem problema, porque não há distância para os espíritos bons. E eles estão nos visitando agora, nos abraçando amorosamente, atendendo alguém da nossa família que esteja adoentado ou que não esteja muito bem. Ele será socorrido, porque essa alma boa que se dispõe a essa visita fraterna vai analisar toda a situação do nosso lar. Se no nosso lar, meus irmãos, se encontrar algum irmãozinho sofredor que porventura esteja trazendo desarmonia à nossa casa, ele será amorosamente envolvido e encaminhado. Vejam que maravilha, como Deus é bom, como os dirigentes dessa casa são cuidadosos, o quanto eles zelam por nós, o quanto eles conhecem as dores de cada um dos trabalhadores e dos frequentadores. Eles são os nossos protetores. Obrigado, amigos. Jesus abençoa essa equipe maravilhosa, essa equipe benfazeja do Centro Espírita Joana d'Arc. E que eles recebam em dobro todo esse amor, toda essa vibração, toda essa luz que eles trouxeram, Jesus, para as nossas casas. Muito obrigada, queridos amigos. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo, um abraço virtual a gente pode dar, né? Então, um beijo bem grande para todos vocês. E se Deus quiser, até uma próxima oportunidade. Foi bom demais conversar com vocês. Tchau, gente. Um beijo.